Amém? Deus colocou no meu coração uma palavra hoje. O título é A Vida Fora da Caverna. Eu coloquei, a Ana botou com mais ênfase aqui, ó, a vida fora da caverna, uma afirmação. Eu coloquei que existe vida, ou a vida fora da caverna. Essa é uma alegoria. A alegoria da caverna foi escrita por Platão, 380 a.C. Mas olha que interessante, o Senhor começou a falar comigo, o psicólogo, eu estou fazendo terapia, e agora todas as terças-feiras eu faço terapia, e o Paulo, meu psicólogo, que vai olhar isso daqui a alguns dias, ele disse para mim, então não dá para falar bobagem. O Paulo, ele estava, em um dos nossos momentos, dos nossos encontros, ele falou sobre a alegoria da caverna, e começou a me falar sobre isso, e eu comecei a olhar para essa alegoria, e comecei a pensar, e dizer para o Senhor, Senhor, por que a gente acha que uma coisa só é definitiva? Senhor, por que a gente acha que fazer uma coisa é o suficiente? E aí o Senhor começou a falar comigo sobre as 3 plataformas que Ele usa para falar com a igreja. Aí você vai repetir comigo aí: o trabalho, vamos por ordem, a família, o trabalho e a igreja. Quantos de vocês já viram pessoas que o seu foco exclusivo está no trabalho? Levanta a mão. Quantos de vocês já viram aquelas pessoas que dizem assim: agora eu não posso porque eu vou dar prioridade para minha família, agora é minha família? Levanta a mão aí também. E quantos são vocês já viram daqueles piradinhos que nem eu, que o foco total é na igreja? Levanta a mão também aí. Olha os acusadores. Só que o Senhor começou a falar comigo, começou a ministrar o meu coração, que não há nada que possa ser de Deus que não seja com equilíbrio. Diga comigo isso: não há nada que seja de Deus que não seja equilibrado. Olha para quem está do teu lado e diz assim: todo desequilíbrio não é de Deus. O pastor vai te falar agora. Vocês têm que se mover um pouquinho, vocês estão muito paradinhos, vocês estão com cara de frio assim, vocês estão me deixando com frio. Só que a beleza não exige combinação com o frio. O frio esculhamba isso. Então, para mim ficar bonitinho nas fotos, depois eles tiram umas fotos da gente aí, eu não tenho uma única fotografia que eu não esteja fazendo bico. Então, pelo amor de Deus, cadê essa gente? Olha lá onde ela está lá. Então, a alegoria da caverna, eu vou contar essa historinha para vocês rapidamente. A narrativa descreve um grupo de pessoas acorrentadas dentro de uma caverna escura desde o nascimento. Diga comigo, desde o nascimento, isso é importante. Eu vou precisar de uma outra coisa de vocês. Enquanto os irmãos estão se movimentando aí, eu vou precisar de uma outra coisa de vocês. Eu vou precisar de foco absoluto na história, e tu precisa imergir nela. Se tu não imergir na história, tu não vai entender. Amém? Precisa imergir na história, tu não pode ficar pensando, mexendo no celular. Eu declaro em nome de Jesus que quem ficar mexendo no celular hoje, o celular vai queimar, e vai ser daqueles diabólicos que não vai conseguir prestar para mais nada. Tu vai ficar com 15 parcelas na Magazine Luiza depois, porque tu mexeu no telefone na hora da alegoria da caverna, que é uma coisa séria. Amém? Então vamos lá, alegoria da caverna. Olha, aí vem ela tirar foto comigo falando. A narrativa descreve um grupo de pessoas acorrentadas dentro de uma caverna escura desde o nascimento. Eles estão imobilizados e são forçados a olhar apenas para a parede do fundo. Atrás deles há um muro, e além do muro uma fogueira. Outras pessoas caminham pelo muro carregando objetos, estatuetas e animais. A luz do fogo projeta as sombras desses objetos na parede que os prisioneiros observam. Como não conhecem outra coisa, diga isso comigo, não conhecem outra coisa. Os prisioneiros acreditam que essas obras são a própria realidade e até competem para ver quem é o melhor em adivinhar qual a sombra aparecerá a seguir. Certo dia, um dos prisioneiros se liberta, ou é forçado a se soltar, e consegue caminhar em direção à saída da caverna. Ele sobe e sai para o mundo externo, onde a luz do sol machuca os seus olhos. Com o tempo, a sua visão se adapta e ele descobre a verdadeira realidade. Diga comigo, a verdadeira realidade. As cores, as plantas, os animais reais e a luz do sol.
Compreendendo que estava vivendo em uma ilusão, ele decide voltar à caverna para tentar libertar seus antigos companheiros e mostrar-lhes a verdade. No entanto, ao retornar, seus olhos já estão acostumados com a luz do sol. Diga isso comigo: acostumados com a luz do sol. Vocês vão entender. E eu me perdi. O que o faz tropeçar e enxergar mal na escuridão. Os outros prisioneiros riem dele, não acreditam em suas palavras e chegam a ameaçá-lo de morte, caso tente soltá-los. Baseado nesse relato, Deus começou a mexer com as minhas estruturas pessoais e espirituais. Deus me mostrou que pessoas vão e pessoas vêm, histórias começam e histórias terminam, mas o que prevalece é o propósito que cada um de nós carrega. Quando eu comecei a ouvir a história da alegoria da caverna, eu comecei a pensar em pessoas cativas, pessoas prisioneiras. Tá, mas pastor, tu está falando da galera que está no presídio? Não, eu estou falando de gente que está sentada do teu lado. Estou falando de gente que vive dentro da caverna sem se dar conta. Estou falando de gente que acha que trabalhar é exclusivo e só vive para isso. Estou falando de homens e estou falando também de mulheres que chegam no final do dia cansado e não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para a sua família. Estou falando de homens e mulheres que vivem só dentro da igreja e acham que a vida é só a igreja e não tem tempo para a sua família. Estou falando de homens e mulheres que acham que a prioridade exclusiva é a sua família e que não tem tempo para a igreja. A alegoria da caverna, ela mexeu com as minhas estruturas, porque eu comecei a olhar para isso e eu comecei a ver como que a gente se acostuma a viver dentro de um cativeiro. A alegoria da caverna, a gente começa a discutir dentro da própria caverna para ver quem é melhor lá dentro, sem viver uma realidade, vivendo dentro de uma mentira, achando que essa mentira é uma verdade. A alegoria da caverna, ela começou a mexer com o meu pensamento, e eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, será que eu não fui preso a alguma coisa durante muito tempo? Será que eu não fui um cara cativo? E fiquei só pensando em trabalho, ou quem sabe até só pensando na igreja? Senhor, será que eu não fui um cara cativo, que por muito tempo deixou de ter equilíbrio? Eu comecei a olhar para a alegoria da caverna e comecei a ver, imaginar esse cara que nasceu lá dentro, mas que chega um dia e decide dar um grito: eu não aguento mais isso. Eu não quero mais viver em um mundo paralelo. Eu não quero mais viver em uma falsa verdade. Eu não quero mais viver dizendo para as pessoas que sou cristão, mas a minha postura não condiz. Eu não quero mais viver isso. Eu quero sair e descobrir a verdade. Eu quero sair e descobrir como é que é a vida fora da caverna. Eu comecei a olhar para isso, cara, e eu comecei a fazer uma análise. Será que as pessoas que me cercam não estão presas a um cativeiro? Será que as pessoas que me cercam não estão presas dentro do seu próprio entendimento? Não vivem exclusivamente por uma causa e tudo que está ao entorno é prejudicado por causa dessa causa? Vi muitas famílias chegarem aqui e muitas pessoas saírem. Vi amigos se tornarem inimigos e vi famílias começarem e famílias serem destruídas por conceitos ou padrões criados. Mas ao longo desses 30 anos servindo a Jesus Cristo, vi apenas um formato infalível, que é o formato de Cristo em nós. Diga comigo: o formato de Cristo em nós, onde famílias se sustentam e permanecem juntas em aliança até a morte. Baseado nesse pensamento, eu cheguei à conclusão de que existe vida fora da caverna que criamos, seja a caverna do trabalho, seja a caverna da igreja, ou seja a caverna da família que criamos. Em algum momento das nossas vidas, nós acreditamos que aquilo que fazíamos era o que definitivamente Deus tinha para nós.
paramos de olhar para o entorno, paramos de pensar nas pessoas, paramos de pensar nos conceitos do que Deus criou para cada um de nós, paramos. Começamos a fazer uma análise pensando em uma coisa só. Agora eu preciso ganhar dinheiro, agora eu preciso comprar minha casa, agora eu preciso isso, agora eu preciso aquilo. Aí a gente para conversar com quem está ao nosso entorno e pergunta: é isso que tu tens, que tu quer que eu faça como prioridade? Muitas das vezes as pessoas vão dizer que não. Mas é isso que tu quer? Não. O que eu quero é ter família. Tem uma palavra da Bíblia que é incrível. Ela diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pode tu e a tua casa servir ao Senhor e não ser família? Pode tu e a tua casa estar na igreja servindo ao Senhor, mas dentro de casa vocês não têm relacionamento? Pode tu e a tua casa servirem ao Senhor, mas vocês não serem a casa do Senhor dentro de casa? Pode tu estar de domingo de escala aqui, mas dentro da tua casa a tua família não te reconhece como homem de Deus que está domingo lá? Eu comecei a olhar para dentro da caverna, cara. E o que é mais desgraçado com quem vive dentro de uma caverna? Que quem vive dentro da caverna, quando sai para fora dela, enxerga, a vida. Que coisa mais gostosa é estar com as pessoas. Que coisa mais gostosa é estar entre irmãos. Que coisa mais gostosa é esses ambientes de célula. A gente come, que é uma coisa maravilhosa. Toma chimarrão. Não fala mal da vida de ninguém, pelo menos nas que eu vou não, porque se eu chego a falar mal, eu acho que eu boto a correr de dentro. Que coisa mais maravilhosa esses momentos que a gente tem para praticar esporte. Essa semana os irmãos do futebol brigaram, 3 saíram do grupo do futebol brigados. Pode isso, irmãos? Isso é cativeiro dentro da caverna. Isso é cativeiro. Quando a gente olha um para o outro e a gente começa a se atacar, isso é coisa do esporte? É coisa do esporte, é claro que é coisa do esporte. Quarta-feira agora, estava 6 ou 7 graus. E nós éramos 4 se gladiando, jogando futebol. Nós olhávamos um para o outro, só que nós não queríamos perder. Mas a gente ria, a gente brincava, a gente fazia a graça do outro. Coisa mais maravilhosa é estar em família. Coisa mais maravilhosa é poder estar domingo aqui, chegar, receber uma palavra maravilhosa, sair daqui avivado, quebrantado. Mas que coisa terrível é chegar em casa e tu não conseguir compartilhar da comida com quem tu ama. Sabe, mas quando tu vai falar para as pessoas, e tu diz assim, a vida fora da caverna, camarada. A vida não é só trabalho. Meu irmão, a vida não é só igreja. Hoje de tarde, eu vou dar uma chance para vocês acertarem o que nós vamos fazer à tardinha. Eu, a pastora e a Júlio, vamos aonde? Coisa pobre. Mas é o único lugar que tem para ir, é a van. Nós vamos lá, o velho não cobra nada. Tu entra, passeia, dá uma volta, olha 300 coisas. Tu sempre diz, um dia eu vou comprar essa televisão, um dia eu vou comprar esse negócio, um dia essa air fryer vai estar lá em casa, um dia aí tu sai lá com um potinho de 3 pila, na humildade. O velho não fala nada, só não pode roubar dele. Ontem à tarde, nós pegamos o carro. Nós temos uma saúde mental e emocional, eu e meu presbítero aqui, muito boa. Nós estamos lutando num bolão da Copa, só eu e ele. Quem perder vai pagar a janta e vai ser durante todo o ano uma reca do outro. Eu, pela experiência, estou ganhando dele. Coloquei um resultado ontem, Holanda e uns outros melhantes. Suécia, 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, a Holanda estava fazendo 2-0, eu já tinha errado o resultado, já abandonei, já não quis mais saber. Falei com a Lidiane e com a Júlia, vamos dar uma volta, peguei umas bergamotas e fui andar até cansar a perna. Família, não precisa estar ninguém rabichado toda hora junto. Família, é sentar, olhar fora da caverna e dizer assim, mas não é que essa tipa é legal de bater um papo com ela? Não é que é bacana de fazer alguma coisa em família?
Deixa eu te falar uma coisa, isso é principalmente para os homens. Sabia, homem, que tu pode dar uma cama muito confortável para tua esposa e ela não querer dormir contigo? Sabia, homem, que tu pode comprar um carro muito confortável, mas ela não ter prazer de andar contigo dentro desse carro? Porque tu está dentro de uma caverna, tu só pensa em trabalhar, e quando tu sai do trabalho, tu não tem prazer nas coisas porque tu está cansado, e isso é natural. Sabia, homem, que se tu trabalha demais, a família é insustentável? O ano passado, nós descobrimos que não há homem feliz sem propósito. Nós descobrimos o ano passado que um homem sem propósito é como um barco sem leme. E esses dias eu ouvi uma frase que também sacudiu comigo. Ele dizia assim: a maior tragédia da vida, diga comigo aí, em voz alta, todo mundo. A maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Eu não sei para que nasci. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Gente, chega a me dar uma aflição quando eu pergunto: mas tu sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? A pessoa olha para mim e diz assim: eu não sei, pastor. Mas então tu está vivendo por quê? Qual é o sentido? O que tu está fazendo? Tu está passando de segunda a segunda e não sabe para que tu está aqui? Essa é a vida, irmãos. A vida, diga para quem está do teu lado aí, dá uma sacudidinha nele assim e diz assim: a vida fora da caverna. Tem gente que levanta segunda e deita domingo à noite sem saber que a semana passou, porque perdeu o propósito, porque não sabe para que está vivendo. Baseado nisso, Deus me deu 3 plataformas para pregar hoje. Deus nos criou nessas 3 plataformas, pelo menos, diga comigo aí: a família, a igreja e o trabalho. Durante muitos anos eu fui criticado, muitos anos. A crítica era que eu era um cara que não deixava as pessoas estarem em casa, que as pessoas tinham que estar sempre na igreja. Aí se tu olha as agendas das igrejas no entorno, tu vê que elas têm 300 mil coisas a mais do que aqui. Aqui tu tem 2 agendas externas na semana, terça e domingo. Segunda, a nossa intenção macro, família. Quarta, nossa intenção macro, família. Quinta, nossa intenção macro, família. Sexta, nossa intenção macro, família em casa aprendendo a palavra, escola do saber. Sábado, a nossa intenção, esse ano a gente chegou a uma conclusão: nós não teremos culto de jovens aqui. O nosso casal de líderes estava cansado. E sabe qual foi a nossa decisão? Nós não vamos perder 2 para manter 10, para manter 30. Então nós decidimos que nós não vamos ter. Eles vão estar o ano inteiro, sábado em família. A nossa grande intenção é que toda terça-feira, quando você sair da sua casa e for a uma célula, naquela célula você encontre uma família. Que ao chegar naquela célula, você tem as suas dores e as suas aflições, mas você não lute isso sozinho, você lute em família. Você bota ali: ora por mim, estou procurando uma vaga de emprego, nós oramos, e aí quando tu vê, Deus abre a porta de emprego, todos celebram. Ah, ora por mim que eu estou com uma enfermidade, nós oramos, quando vê, tu foi curado, todos celebram. Isso é ser família. Então a primeira plataforma do que nós vamos pregar hoje, uma pregação, ela precisa ser bíblica e expositiva. Então nós vamos a ela. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis 2:21. Primeira plataforma que nós vamos falar é a família. A pergunta que eu me fiz é: mas onde e em que momento entramos na caverna e passamos a viver a ilusão de que um é exclusivo? Você pode prestar atenção em mim aqui? Agora eu te dou tempo para tu abrir a tua Bíblia, senão tu não vai entender. Vou repetir: mas onde ou em que momento entramos na caverna e passamos a viver a ilusão de que um é exclusivo
E perdemos o conceito de que um não vive sem o outro, a família não vive sem o trabalho não vive sem a família. Pode um homem destruído dentro da família trabalhar bem ou não? O que vocês acham? Consegue ser bem sucedido? Casamento num caos, consegue ser bem sucedido? Consegue. Consegue um bom homem de Deus ser bem sucedido na família, com uma vida desregrada na presença de Deus? Consegue? Depois de aceitar Jesus? Não consegue. Mas em que momento a gente chegou à conclusão que dava para ser igreja sem ter vida com Deus? Dava para ser igreja sem ter comunhão com o corpo? Em que momento nós acreditamos que se eu só trabalhasse para sustentar minha família e orasse durante as noites seria suficiente? Em que momento que você entrou para uma caverna e não se deu conta? Então o primeiro ponto, o primeiro padrão de Deus é o padrão de Deus para a família. Gênesis 2:21, você vai ler comigo aí. Diz assim, se você não trouxe Bíblia, o que é lamentável, vai estar aqui na versão NVT, que é a mais fácil e eu gosto de ler nela. Gênesis 2:21, a Bíblia diz: então o Senhor Deus o fez cair, Adão, o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem, diga comigo isso, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Agora homens, olhem para mim, casados, quem é casado aqui? Levanta a mão por favor. Homem casado que ainda vive a barra da mãe e do pai. Deixa eu te falar, deixará um homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eu devo esquecer meu pai e minha mãe, pastor? Não, mas o padrão de Deus para a família é: esta pessoa é a tua família. Ah, mas eu vou lá na mãe, porque a mãe estava hoje com dor de cabeça. Mas a pessoa ao teu lado está com alguma necessidade. Eu sempre digo aqui e reafirmo: na minha casa, se a Lidiane vai ao médico, eu vou ao médico com ela. Na minha casa, se alguém se hospitaliza, ou se um filho hospitaliza, não é a Lidiane que fica, somos os dois. Na minha casa, se eu vou ao médico, ela vai comigo, e ela fala mais do que eu, irmãos. Quando deu o piripaque do Chaves aí, que eu tive a labirintite, teve um momento com a cardiologista que eu tive que dizer para ela: amor, deixa que eu falo. Eu acho que tem alguma coisinha que eu estou sentindo aqui que tu não falou ainda. A minha casa é assim. Ah, minha filha está isso, aquilo outro. É os dois. Padrão de Deus para a família. Papel do marido. Homens, por favor, repitam comigo em voz alta, não como uns frouxos aí. Papel do marido, diga aí, papel do marido. Papel do marido. Não, parece umas sirigaita, vamos lá. Papel do marido. Papel do marido. Teve um que não falou, o que vocês acham que ele é? Se o homem não falar nada. Hã? Jesus amado, eu vou dar outra chance. Papel do marido, diz aí. Papel do marido. Tem umas vozinhas. Tu não te ajuda também. Imagina a mulher com um cara que a voz é de uma mulher, cara. Quando tu for falar com ela, diz assim: amor, cheguei. Te comporta. Agora você vai repetir comigo, só os homens, com voz de homem. O homem era marido. O marido deve amar e liderar o lar com sacrifício e dedicação. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é o pastor que está falando, diz isso, não é o pastor que está falando. É Efésios 5:25.
O homem deve amar e liderar o lar em sacrifício. Tem homem que no frio manda a mulher guardar o carro. Praga, raça de víbora. Vocês não são homens, vocês não podem usar a mesma insígnia que eu uso. Tem homem que tem barulho no pátio, ele diz para a amor, olha lá. Raça de víbora. Sepulcro caiado. Tem homem que a mulher diz, eu estou com medo, amor. Ah, eu também. Tem um barulho no pátio. Isso deve ser conduzido ao inferno. Isso não é homem. Isso é uma enganação de Satanás. O homem deve liderar a casa. Amor, o que a gente vai fazer? Não sei. Que raça. Ai, amor, estou confusa. Não sei se eu troco de trabalho. Amor, estou confusa. Ai, amor, chama o pastor. Vai para o inferno. Seja homem. Vou orar contigo. Eu vou orar. Se a gente não conseguir chegar a uma conclusão, chama o pastor, que ele é homem de Deus. Tem homem que a mulher olha para ele e diz assim, amor, a gente está numa crise, amor, financeira, o que a gente faz? Ai, quem sabe tu não tenta fazer mais hora extra no teu trabalho, vai para o inferno. É tu que tem que fazer. O homem deve amar e deve liderar o lar com sacrifício. Assim como Cristo amou a igreja. Cristo olhou para Deus e disse assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. A decisão do Senhor era que não. Ele toma para ele de volta. Ele morre na cruz. Ele assume o compromisso da cruz. Ele assume a responsabilidade da cruz. E é esse o padrão. Agora, para as mulheres que têm mais o espírito de Jezabel do que o de Deus. Para a mulher que fica mandando o nome desde que ele levanta. Hoje tu não vai fazer tal coisa, hein? Não vai jogar futebol. Diz, eu te amava, Satanás. Mulher que começa assim já de manhã. O papel da esposa. Agora as mulheres vão responder comigo. Com voz angelical, porque também voz com voz de homem. Mulher com voz de homem é uma desgraça. Vamos lá. Com voz de mulher. Papel da esposa, digam aí para mim. Toda mulher vai ser esposa um dia. Todas falam. O papel da esposa é descrita como auxiliadora ideal. Pô, se vocês estão ajudados por essas mulheres aí com essas vozinhas, nós vamos ter que dar um decreto que ficou parecendo muito feminino, mas não parece uma mulher com autoridade. É descrita como auxiliadora ideal. Respeitando e apoiando o marido. Para juntos edificarem a família. Não ela à frente e ele atrás. Fala, só insubmissa. Fala, suas insubmissas, vamos. Não ela à frente e ele atrás. Não é o pastor que está falando, fala, mulher. É Gênesis 2:18 e Efésios 5:33. Vocês entenderam? Eu não vou precisar repetir amanhã. Agora o papel dos filhos. Os filhos. Nós vamos falar todo mundo, porque todo mundo é filho de alguém, não é filho de chocadeira. Todo mundo fala. O papel dos filhos, diz aí. Deve honrar e obedecer aos pais. Um mandamento acompanhado de promessa. Que é de vida longa e próspera. Não é o pastor que está falando. É Efésios 6, do 1 ao 3. Agora tem uma coisa para os maridos e as esposas. Tem pai que dá ordem para a esposa do cara. Está errado. Tem pai que está ditando lei na casa. Mãe que está ditando lei na casa do marido e da mulher. Está errado. Não pode. Diga comigo aí, existe vida fora da caverna. Sabe, irmãos,
Durante muito tempo, eu vivi uma família disfuncional. E é muito difícil viver numa família disfuncional. Muito difícil. Muito difícil tu não saber exatamente o padrão. Não é porque o meu pai era mau ou bom. É que o meu pai era caminhoneiro. Ele passava 25, 26, 28 dias fora de casa. Ele chegava num final de semana, quando ele conseguia carga para Bagé, ele vinha no final de semana e ele passava aqui sexta, sábado e domingo. Segunda-feira ele estava indo embora e tudo que a gente sabia era ensinado pela minha mãe. Tudo que a gente fazia era dito pela minha mãe. Tudo que a gente tomava como decisão eram as decisões e as orientações da minha mãe. E chegou um belo dia, eu comecei a trabalhar com um pai raiz, um pai. Gosto sempre de mencionar o nome dele, que fez muita diferença na minha vida, seu César da Nova. Chamo ele até hoje de Papai César, meu gerente no meu primeiro trabalho de carteira assinada, na SM, 1998. Seu César chegava às filhas, e as filhas não podiam passar por ele sem falar com ele. Tinha uma relação de pai com filha. Ele olhava para as filhas e dizia: tu está bem, minha filha? Ele se preocupava se a filha estava com frio, se a filha tinha tomado café. Ele se preocupava se a filha tinha dormido bem. Ele dizia: tu dormiu bem, minha filhinha? Eu era daqueles que foi criado a moda campanha. Levantava da cama, a minha mãe não sabia nem se eu tinha levantado, se eu tinha tomado café da manhã, ou se eu tinha escovado os dentes. Eu só tinha que ter levantado. Se eu não levantasse, era o suficiente para tomar uma surra, porque não tinha ido para a escola. Diferente dessa geração de hoje em dia. Na minha época, meu querido e minha querida, tu levantava, teu pai ou tua mãe te olhava, e tu não foi para a escola. Se tu não tivesse tido um infarto, se tu não tivesse com uma perna caída, ou se tu não tivesse com o olho sangrando, ou tu não tivesse correndo sangue pelo nariz até a morte, tu ia tomar uma surra nunca vista na tua vida, porque tu era um V3 pontinho que não sabia priorizar a escola. Então eu levantava, às vezes eu dizia para a mãe: tô mal do estômago. A próxima vez que tu levantar mal do estômago, tu não for para a aula mal do estômago, eu vou te dar uma surra que tu nunca mais vai esquecer. Então tu trata de aprender a ir para o colégio mal do estômago, porque eu nunca vi ninguém morrer mal do estômago, ela dizia. Esse era o padrão da minha casa. A minha filha foi acostumada assim. Não vai para o colégio? Não vai hoje? Não vai? Tá bem. Mas não vai fazer mais nada. Vai passar o dia como bandida, banida. Não vai olhar televisão, não vai fazer coisa nenhuma. Tá ruim, ué. Ou assim trabalho, vai faltar o trabalho. Ah, vai faltar o trabalho? Vai. Ah, mas nós vamos sair para jantar fora. Não vai, tá. Não trabalhou. Marido lidera. Ai, pastor, tu está sendo muito duro. Olha por quem tu está sendo liderado. Pode ser que não seja tudo isso. O Senhor, Ele começou a falar comigo sobre o padrão da família. Mas a pergunta que eu fiz é: quando que Deus disse que o padrão era só esse? Viva para a sua família e esqueça o resto. Quando? Nunca. Então eu entro no padrão número 2, o padrão de Deus para a igreja, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Essa é a palavra que eu acho que todo crente tinha que ler todos os dias ao amanhecer. Então pega a tua Bíblia rapidamente e abre em Atos 2, 42. O padrão de Deus para a igreja. Porque tem gente que está entrando para dentro da caverna. A vida é estar em família. Ah, não vou para a igreja hoje, vou ter um tempo em família. Olha para mim aqui. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando é que está errado, pastor? Quando a tua família não está contigo na igreja. Quando é que as coisas estão indo mal, pastor? Quando a tua família perdeu o prazer de estar na igreja. Má condução do marido. Diga para quem está aí do teu lado: a culpa é do marido. A minha família não está querendo ir para a igreja. Diga para ele aí: a culpa é do marido. Pode falar, não vai ficar com medo. Se ele te bater, tu me avisa depois que eu denuncio ele. Tem até policial da Polícia Civil aqui. Tem vários. É só chamar que eu denuncio. Tem o contatinho de todo salvo.
padrão de Deus para uma família não é ser tu ser só família. Vamos para o padrão de Deus para a igreja. 42 de Atos 2. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Para por um instante no 42, nós vamos ler o 43 a seguir. Vocês lembram quando Cristo chamou Pedro? A gente não trabalhou Pedro ainda na série Improváveis, a semana que vem ela volta. Vocês lembram quando Cristo chamou Filipe? Lembram ou não lembram? Foi o único cara que ele só disse segue-me, tá certo ou não? E vocês viram ele dizer segue-me para a esposa de Filipe? Para a esposa de André? Na Bíblia de vocês já leram ele dizendo segue-me para a esposa de Pedro? Já viram ou não? Será que esses caras abandonaram a família? Será que esses caras começaram a ser negligentes e não mandavam sustento para a família? Será que esse era o padrão de Jesus Cristo? Já pararam para pensar, será que esse era o padrão? Olha o que a Bíblia diz. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Padrão família, ninguém fica para trás. Vendiam propriedades e bens, versículo 45, e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares, célula, para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O padrão de Deus para a família é mesmo padrão de Deus para a igreja: unidade, comunhão, ninguém fica para trás, ninguém fica de fora. Eu vou lá e tu fica aí. Eu fico louco com maridos, ouçam isso, homens, isso é coisa para homem. Eu fico louco com o marido, louco, e vocês provavelmente já viram a minha cara amarrada quando isso acontece. Quando a esposa disse, eu estou com dor de cabeça, dor nas costas, diarreia, e o marido olha para ela e diz assim, eu vou ficar contigo, não vou na igreja hoje, vou ficar contigo para te cuidar. Marido, deixa eu te dizer um negócio. Tu é um carvão. Tu é a brasa maior desse carvão, desse fogo. Se a brasa maior desse fogo está fora do fogo, a brasa apaga. A brasa apaga. Se a brasa maior está dentro do fogo, unida ao fogo, a brasa incendeia. Se tu fica distante do fogo, tu esfria. Se tu vai para a beira do fogo como carvão, tu aquece. E quando tu chega em casa, tu aquece a tua esposa. Ah, mas pastor, ela está necessitando de cuidados, ela precisa ser acompanhada, ela tem que tomar remédio. Perfeito, não se mexe nisso. Isso é o padrão família também. Cuidado do homem com a mulher. Agora ela está bem, ela está com mal-estar, ela está com enxaqueca. Vai buscar a presença de Deus. Leva a graça de Deus para dentro da tua casa. Busca pelos teus. Sai a liderar a tua casa. Vou buscar a nossa bênção. Ah, mas é que agora tem o culto online. Irmãos, culto online. Culto online é água no deserto. Culto online é água no deserto. Não tem água no deserto. Não tem o que beber. Bebe culto online. Não tem a manifestação, a presença de Deus, o calor humano, o sentar um ao lado do outro, um incendiar o outro, um orar pelo outro. Não tem. A pandemia nos deu essa vitória, que foi o culto online, maravilhoso. Mas eu, por mim, Fabiano, já tinha acabado com ele há décadas. Porque lenha precisa estar dentro do fogo. E toda vez que você fica em casa, você fica distante do fogo. Pastor, comece o bendito do inverno hoje.
para mim, Fabiano, é menos um dia. Falta só 90 agora. Eu conto, contagem regressiva. O que nós vamos fazer no inverno? O que nós vamos fazer quando tiver 1 grau? O que nós vamos fazer quando tiver 2 graus? Vamos nos aninhar na cama? Vamos dizer para ela, vem, deita aqui do meu ladinho, vamos botar na televisão o culto online. Deixa ser frouxo, cara. Olha para ela e diz, amor, não vamos perder o que Deus vai fazer lá dentro. Amor, não vamos deixar de fora. Vamos trazer para dentro da nossa casa toda a presença, toda a manifestação, todo o poder que Deus está derramando lá. Eles se reuniam em unanimidade. Todos se reuniam. As esposas estavam junto com seus esposos, os filhos juntos com suas esposas e maridos. Eles estavam juntos, eles partiam do pão. A gente olha um para o outro aqui. Tu não pode olhar alguém aqui com necessidade e fazer de conta que não é contigo. Tu não pode fazer isso, meu irmão e minha irmã. Tu não pode passar para alguém na rua que tu sabe que mora perto da tua casa, que está vindo para a igreja e tu não dá carona. Tu não pode fazer isso, não é legal. Abre a tua Bíblia agora em Hebreus 10, 23. E aí tu vai ver que não sou eu que estou falando. Tu vai ver que é a palavra de Deus. Enquanto tu procura, diga assim comigo, a vida fora da caverna. Cutuca quem está do teu lado de ladinho assim, diz assim, a vida fora da caverna. Hebreus 10, 23. Diz assim, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar, isso vocês precisam repetir comigo. Presta atenção aqui, isso vocês precisam repetir comigo. Diga comigo aí, se continuarmos a pecar, deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra os seus pecados. Vocês prestaram atenção no que está dizendo aqui? O que o Senhor está falando nessa palavra? Que nós devemos nos apegar firmemente sem vacilar? Será que em casa distraído eu vou conseguir me apegar sem vacilar? Será que eu vou conseguir professar a esperança que Deus colocou no meu coração em casa? Será que você estando ao lado de alguém que precisa de oração, você não estando de posse dessa palavra, você não pode orar e dizer, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu? Ou será que em casa consegue? (25) 24, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não senta, eu vou te dar uma orientação de pastor para ovelha, mas também vou te dar uma de amigo para amigo. Não senta em roda de escarnecedor. Não senta. O fulano falou da Beltrano. Não senta, isso é inimigo da cruz. Mas pastor, ele está todo domingo dentro da igreja, mas é inimigo da cruz. Não senta. Não senta com pessoa que fala mal do outro. Não senta, porque aquele que fala mal de mim um dia vai falar mal de ti. Esse não é o padrão da igreja. O padrão da igreja é que nós devemos pensar em como motivar uns aos outros na prática das boas obras do amor. Então quando sentar perto de ti desmotivado, ele tem que sair de perto de ti motivado a tentar vencer. Não aceita. Olha para mim, não aceita. Não aceita. Ah, mas fulano sentou, é inimigo da cruz. Pode estar vestidinho de crente, pode estar de Bíblia na mão, está falando mal dos outros, é inimigo da cruz. Não senta perto. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente. Hoje a igreja está repleta de pessoas que trocam estar na presença de Deus por um aniversário.
Domingo passado, eu fiquei chocado com vocês. Chocado. Desabafo pastoral. Chocado eu fiquei. Na época que eu me converti, há 30 anos atrás, tu trazia alguém de fora para pregar, confirmado. Alguém confirmado como é a pastora Sheila. Tu trazia alguém de fora para pregar, a gente ficava animado. A gente ficava empolgado, cara. Pô, meu, veio uma palavra nova aí. O que será que essa mulher está carregando? O que essa mulher vai despejar sobre nós? Que nós vamos sair daqui, vamos gastar semana empolgados e inspirados com o que ela vai derramar. A semana passada, a metade da igreja não veio. Eu vi mulheres num evento preparado para elas, exclusivamente preparado para elas, de graça. Eu vi mulheres irem embora para casa para olhar o jogo do Brasil. Isso é vergonhoso. Eu vi mulher 5 horas da tarde encerrar a sua jornada aqui para ir olhar o jogo do Brasil. Isso é uma vergonha. Sabe por que é uma vergonha? Eu vou te falar, versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ou seja, tu já recebeu o conhecimento da verdade, tu já sabe o que é verdade e o que não é verdade, tu já sabe o que é bom e o que não é bom, tu já sabe o que pode e o que não pode, tu não pode mais viver como tu vivia antigamente. Tu não pode mais andar como tu andava antigamente. Tu precisa andar agora de acordo com a verdade. O padrão de Deus para a igreja não é uma instituição religiosa, mas uma família unida e um organismo vivo. O padrão da igreja, de Deus para a igreja, ela deve ser fundamentada na palavra, com Cristo como único cabeça. Diga comigo isso. Ela deve ser fundamentada na palavra, com Cristo sendo o único cabeça. Chega desse endeusamento a pastor. Chega. A igreja não é isso. Durante uma vida toda, eu descobri agora, 30 anos depois do evangelho, quando começou a bola de neve aqui há 11 anos atrás, eu dei uma determinação: não fica massageando meu ego toda vez que eu vou pregar. Não precisa me mandar mensagem, como foi bom, como foi legal, que palavra maravilhosa, não precisa. Agora há poucos dias o psicólogo disse que eu estou errado. Ele disse que à medida que as pessoas não podem me elogiar, elas também não podem me criticar. Então está liberado o elogio. Mas quando me vier me criticar, vai ouvir. Estou brincando, pode ir. Aprendi que uma igreja, o cabeça não é o homem. Sabe o que acontece? Tem a igrejinha do hype, a igreja da moda. E nós já fomos a igreja do hype. Nós já fomos a igreja da moda. A igreja da prancha, a igreja da parede preta. Nós já fomos. Essa fase passou. Só que aí vão nascendo outras igrejas do hype, onde todo mundo começa a ir. Sabe o que acontece? Há um Deus que está se levantando lá. Sabe o que eu fiz quando nós nos tornamos a igreja do hype? Eu digo, é proibido aqui fazer exaltação de homem. Então durante uma década, diga comigo, uma década, ninguém podia me mandar mensagem me elogiando. Porque isso era o início do crescimento do ego, e era o fim do Fabiano, que só está aqui em cima, porque os lá do fundo precisam me enxergar tão bem quanto os da frente. Então por uma década eu disse para as pessoas: não fica me mandando mensagem, não fica me elogiando, não fica fazendo isso toda hora. Cristo é o cabeça da igreja. Se for fazer o Fabiano aqui nu e cru, vai sair crítica também toda hora. O padrão de Deus para a igreja, a autoridade da igreja é Cristo.
Jesus Cristo é o fundamento e o cabeça supremo da igreja. Não sou eu que estou falando, é Efésios 1, 22 e 23. Na igreja, a Bíblia é uma regra. A Bíblia ela é tida como regra. Ensino, correção e doutrina devem ser baseados exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Não sou eu que estou dizendo, é 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Então parem de procurar a igreja autocentrada no eu. Para de procurar a igreja que massageia o ego. Para de ir para o YouTube procurar pregações que massageiam o ego. Isso não é igreja. O padrão de Deus para a igreja é: se você está vivendo fora do padrão, você tem que ser exortado. Silêncio da congregação. Dá um sorrisinho para mim. Qualquer coisa já serve. O padrão de Deus para a igreja é que o mesmo pastor que ama tem que exortar, é bíblico. Esse é o padrão de Deus para a igreja. Mas o que está acontecendo? Acaba que as igrejas do hype, tem o Bambambam da nação, que agora eles levantaram outro, agora tem outro. Por uma década foi o David Leonardo, era o que o David Leonardo falava, era a regra. Oi, lindos. Tem outro, agora é o cara que era da Lagoinha. E o casal dos Martinello, que inclusive aquela mulher é uma bênção, aquele cara também. Mas se a igreja deles não for bíblica e cristocêntrica, para de procurar massagem para ego. Uma igreja de verdade é uma igreja bíblica. Uma igreja que a palavra de Deus, se não vai ser uma ONG, meu querido. Se não vai procurar um CTG, tem quem goste. Vai procurar um CTG, vai dançar, vai se reunir, vai comer churrasco. Isso não é igreja. Igreja é um lugar para tornar as pessoas semelhantes a Jesus. E a obra do pastor é tentar imprimir a identidade de Jesus nas pessoas. Uma igreja bíblica, ela vive em comunhão e unidade. O padrão de Atos dos Apóstolos mostra uma comunidade que persevera unida na doutrina, na fração do pão e nas orações. Não sou eu que estou dizendo, é Atos 2,42. Então se tu faz parte dessa igreja, mas tu não quer fazer parte de uma célula, tu não está deixando a gente ser igreja com você. Aos distraídos, olhem para cá. Deixa a gente ser igreja com você. É lá na célula que um irmão vai olhar para ti e vai dizer: não, mas isso não é um comportamento de Deus. Isso não é um comportamento cristão. Tu não pode mais fazer isso. Tu não pode mais falar isso. Sabe aquele crente que ainda fala palavrão? Quando chega perto de mim, eu olho, futebol, tá? Futebol aqui da igreja. Tu falou palavrão, o torneio, vamos pegar como regra o último do torneio. Tu falava um palavrão, tu estava punido 2 minutos fora. Por quê? Porque não é o padrão da igreja. Tu não veio para a igreja para ouvir alguém te mandando para P que pariu. É isso ou não? Tu não veio para a igreja para alguém te chamar de filho da luz. Tu não veio para a igreja para isso. Tu veio para a igreja para mudar o padrão. Então quando tu fala uma vai a M, alguém olha para ti e diz assim: opa, rapazinho estranho. Isso não é o padrão da igreja. Isso não é o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. Então dentro de uma igreja, você sim tem que ser exortado a mudar. Dentro de uma igreja, você sim tem que ser ensinado a crescer. Dentro de uma igreja, você homem, você sim tem que ser ensinado e ser exortado a lidar e agir como homem. Tem homens que afastam as mulheres da igreja. Tem homens que vivem qualquer coisa menos a igreja. Tem homens que vivem qualquer coisa menos a família. Passam horas no futebol. Tem homem que vai para o Militão às 10 da manhã e volta às 4 da tarde. Isso não é família. Tem homem que vai para o beach tênis e para a corrida e esquece que tem família. Esposas, corredoras e beach tenistas, você tem uma família. O marido gosta às vezes de tomar banho, receber cafuné, comida quente.
Tem marido que gosta de chegar em casa e vice-versa, tá? Tem uns irmãos acusando outros aí. Eu estou vendo aqui de cima. Tem marido que gosta de chegar em casa e a esposa dizer assim: fiz uma sopa. Eu olho para ela e diz assim: estás com febre? Se fosse para beber água, eu ia na torneira. Como dizia o meu pai, água suja, quem bebe é gado. Mas tu já pensou, tu chegar em casa e ela diz assim: amor, tu foi jogar um beach tênis e tu veio na hora certa, eu fiz feijão e carreteiro. Uau, arroz com linguiça. Tu olha para essa mulher e tu diz assim: tu é o sonho de Deus para minha vida. Tu é a menina dos olhos de Deus colocada ao meu lado. Agora tu imagina, a mulher foi jogar seu beach tênis lá também, porque isso aqui não é uma prisão. Aí ela chega em casa, o marido olha para ela e diz assim: eu não tomei nem banho ainda, amor. O que será que a gente vai fazer? Vamos pedir um X, um pancho. Tu chega tarde em casa, o teu filho nem banho tomou. Aí tem os temas para fazer, o filho não fez os temas. Irmãos, o padrão de Deus para a igreja é comunhão e unidade. O padrão de Deus para a igreja, a missão da igreja é fazer discípulos, batizando e ensinando todas as nações. O nosso papel, olha para mim, o meu papel e o seu papel é ensinar todas as nações os padrões bíblicos. Nós não estamos aqui para fazer ego um para o outro, para agradar um outro. Quando a gente transicionou da Bola de Neve para Second House, eu comecei a ver meu nome girar em toda a plataforma. Eu me tornei o abusador. Da noite para o dia. Eu era o pai e depois me tornei o abusador. Abusador, ele é abusador, ele quer que tu esteja sempre na igreja. Agenda na igreja Bola de Neve e agenda na igreja Second House. Na Bola de Neve só tinha terça, sexta e domingo. Sábado e domingo. Tinha 3 dias para estar em família. Second House, a conclusão: nós temos 2 dias para estar na igreja e 1 dia para estar na igreja online. As pessoas começaram a me chamar de abusador. Sabe por quê? Porque os padrões bíblicos eu comecei a ajustar. Então, se tu era fofoqueiro, quando tu chegava aqui, eu te olhava na cara e te dizia: tu é fofoqueiro, tu é inimigo da cruz. Quando tu chegava aqui e tu era mentiroso, eu olhava para ti e te dizia: tu é mentiroso, tu está fora do padrão bíblico. Vai jejuar, vai orar. O que eu me tornei? Abusador. A grande comissão da igreja é fazer discípulos. Não sei que modelo você criou para viver, mas o que quero te mostrar nessa palavra, que eu nunca deturpei o padrão de Deus para as coisas. Sei definir muito bem que não posso ir e avançar e deixar minha família para trás. Sei que devo dedicar a ela esforço e amor. Agora a pergunta que vem repetido de novo: quando Deus disse que o padrão era só esse, estar na igreja, viva para a sua igreja e esqueça o resto? Nunca. Não é o padrão de Deus. Se alguém está te fazendo viver só para a igreja, essa não é a tua igreja, porque esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é tu estar em comunhão, em família. Ter momento para tu parar em casa, fazer uma boa comida. Para quem já é casado, a gente não fala muita coisa. Esse é o padrão de Deus. Aquecer o pé um no outro, irmãos. Quem não entendeu bem, ó, cruzadinho. O padrão de Deus para a igreja é que você tenha tempo em casa. Nesse inverno desgranido, tu bota fogo na lareira ou no fogão a lenha, e quando tu fizer uma boa comida, convida eu e a minha casa, serviremos ao Senhor na sua. Fogão a lenha, arrozinho com linguiça em cima, feijãozinho feito na hora. Tu acha que ela vai negar? E comigo? Padrão de Deus é tu sentar e parar, é conversar. Amor, como que foi teu trabalho? Amor, como é que tu tá? Amor, como é que estão as coisas? Como é que tu está vivendo? Amor, o que tu está lendo? Eu tenho uma esposa hiperativa.
Ela é hiperativa, irmãos. Ela chega em casa, ela chega às 11h30 em casa, mais ou menos, 11h45 ela chega. E é a hora que eu estou fazendo comida. E ela chega, parece o furacão. Sabe a carreta furacão? Com luz, com som a toda altura. E ela chega, irmãos, ela chega avassaladora. E eu olho para ela e digo: ó, calma, relaxa, tu não está mais no meio das crianças, elas não vão te consumir, elas não vão te algemar e te levar. Aí, irmãos, ela almoça, eu faço o almoço, eu coloco o almoço na mesa. Eu faço almoço todos os dias, até no dia que ela está de folga. Eu coloco o almoço na mesa. A gente tem que dizer para ela: amor, agora não dá tempo de tu ir dar mais uma voltinha, porque senão ela dá uma voltinha dentro de casa. 2 horas, ela lavou a louça, ela fez tudo, está tudo pronto. Ela começa a zanzetear dentro de casa. Sabe o que é zanzetear? Aline, sabe o que é zanzetear? Zanzeteia. Por isso que o Ivan entra no ambiente. Ela, achei que ele ia me dar com aquele negócio, não. Ela começa a zanzetear dentro de casa. Aí eu sento e digo para ela: ó, senta aqui do meu ladinho. Às vezes eu só quero botar o pé em cima dela e que ela fique ali, ó. Ai, que coisa, tu não fez isso, tu não sabe o que é viver em família. Tu não sabe o que é viver em família. A mulher ficar no teu ouvido aqui, ó, mexendo a mão na orelhinha. A gente perdeu o padrão. A gente vive nessa vida louca, correndo para um lado e para o outro. A gente casa, mas não tem tempo para ficar juntos. Esse não é o padrão da igreja. O padrão da igreja é que tu vá para tua casa e tu tenha excelentes momentos em família. E aí a gente entra no último padrão para encerrar. O último padrão é o padrão de Deus para o trabalho. Diga comigo aí, o padrão de Deus para o trabalho. Está em Colossenses 3:22. Abre a tua Bíblia aí, Colossenses 3:22, para a gente encerrar. A gente está com tempo aqui. Colossenses 3:22. Rapidinho aí. Essa vai pegar um monte de gente. Essa vai pegar os preguiçosos e vai pegar os desleixados. Vai pegar, pode parar as movimentações aí, o culto não acabou, hein? Vamos segurar o facho aí. Vamos lá, Colossenses 3:22. Diz assim: escravos, em tudo obedecem a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Aqui está falando do funcionário e do patrão. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Vamos traduzir essa palavra? Quando vocês estiverem trabalhando, lembre que o seu Senhor é Cristo. E que toda vez que tu vai trabalhar em algum lugar e tu é negligente, lembrem-se que o seu Senhor é Cristo. É Ele que está vendo. Sabe aquele tipo de comportamento em que tu vai, tu só quer o salário, mas tu não dedica algo para valer o salário? Lembre-se de que o seu Senhor é Cristo. Lembre-se que é Ele. O que está dentro do modelo de Deus para o trabalho? O trabalho como vocação e propósito. Gênesis 2, versículo 15, diz assim: Deus criou o homem e o colocou no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Deus não colocou Adão no jardim para ficar desfrutando apenas. Ele colocou Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Quem deu nome à mulher? Quem chamou a mulher de mulher? Não foi Adão? Era ele que dava nome às coisas. Era ele que cultivava as coisas. Como que aconteceu de Eva ir e comer do fruto proibido? Quando Adão que deveria estar atento, estava distraído. Sabe o que acontece muitas vezes na tua casa? Tu está distraído no trabalho e a tua casa não está sob liderança. Tu está distraído com muitas atividades e a tua casa não está sendo liderada. Pastor, eu esfriei na fé. Pastor, a minha esposa esfriou na fé. Irmão querido, a culpa é sua. A liderança da sua casa é sua. Padrão número 2.
princípio do descanso, que é o sábado, é bíblico. Deus trabalhou na criação, mas descansou no sétimo dia. O trabalho é abençoado, mas não deve consumir a vida a ponto de anular o relacionamento e o descanso. Então, um padrão de Deus para o trabalho: todo homem que trabalha tem que parar e descansar. Parar, literalmente. Sem falar em trabalho, sem atazanar a cabeça da esposa, sem estar dizendo: eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Irmão querido e irmã querida, se você só trabalha, se você só tem preocupação com o trabalho, você está fora do padrão bíblico. Deus tem nos chamado para ser uma igreja bíblica, e a igreja bíblica, ela precisa de um comportamento bíblico. O descanso faz parte dele, é parar. Sábado e domingo, agora está entrando uma nova possibilidade de regulamentação, ao invés do 6x1, 5x2, estabelecendo a jornada de 5x2, trabalha 5 e folga 2. O que vai se fazer nos dois? Tu sabe ser família? Sabe o que a pandemia arrebentou de casamento? Porque as pessoas entraram para dentro de casa e não sabiam ser família, não sabiam conviver, começaram a socar telefone na cara dos filhos, e os filhos só paravam quando estavam com o celular ou tablet na cara. Sabe por quê? Porque não sabiam ser família, não sabiam brincar. O padrão de Deus para a família e para o trabalho, o padrão de Deus para a igreja, é que o homem e a mulher devem descansar, parar completamente, não fazer absolutamente nada, passar aquele sábado que tu não sabe o que tu vai fazer mais, de tanta dor nas costas de estar sentado no sofá, olhar todos os jogos da Copa do Mundo. Descanso. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que o padrão está tão deturpado, que está tanto tempo dentro da caverna, que compete dentro da caverna para ver quem faz melhor. Não, eu trabalho 7 dias, eu também, mas é que eu trabalho das 8 às 8. Banana. Muito bem, seu bananão. Trabalho de segunda a segunda às 8, muito bem. Muito provavelmente eu vou ter que ir na tua casa para conversar com a tua mulher. Ou a esposa. O padrão de Deus para o trabalho é que no 7º dia todos descansem, todos parem, todos façam alguma coisa juntos. O último ponto: integridade e respeito mútuo. O padrão de Deus para o trabalho é integridade e respeito mútuo. Vocês podem dizer isso comigo? Integridade e respeito mútuo. Esse é o padrão de Deus para o trabalhador cristão. O padrão exige justiça nas relações, conforme Efésios 6, do 5 ao 9, instrui os trabalhadores a servirem com sinceridade e orienta os empregadores a tratarem seus liderados com respeito. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus exige respeito, exige sinceridade, exige justiça nas relações. Não exige deturpação nas relações. Eu vou fazer porque eu preciso me beneficiar, eu vou fazer porque eu preciso bater meta. Isso não é o padrão de Deus para o trabalho. O padrão de Deus para o trabalho é quando tu é contratado para fazer alguma coisa e tu cumpre com aquilo que tu foi contratado para fazer. A pergunta que eu faço pela terceira vez é: quando que Deus disse que o padrão era só esse? Viva para o trabalho e esqueça o resto. Nunca. Todo esse ensinamento é para que vocês hoje não vivam mais alienados a uma coisa apenas, mas sabendo que existe vida fora da caverna, vocês vivam com alegria e disposição, celebrando os bons momentos e aproveitando os verdadeiros amigos. A gente desaprendeu a aproveitar os verdadeiros amigos e os bons momentos. A gente desaprendeu. Isso não é ser igreja. Existe vida fora da caverna. Olha para cá. Existe vida fora da caverna. Cutuca quem está do teu lado aí e diz assim: existe vida fora da caverna. Se tu trabalhar demais, ninguém te atura. Diz para ele aí. Agora, se tu só fala em igreja, ninguém te atura. Fala para ele aí. Porque hoje gente chata que só fala de igreja. É certo ou não?
Não é um saco? Tu senta e o cara, mas na igreja... Não, eu não estou falando da igreja, não estou falando da Holanda, que eu botei o resultado errado. Estou falando do Brasil, quarta-feira, vamos sentar do lado. Não pode falar de igreja comigo na quarta-feira. É Brasil e Escócia. O cara senta do meu lado. Mas é que na igreja, eu estava lá agora, e eu orei, e Deus falou comigo. Mas isso não é hora da gente saber o que Deus falou contigo. É hora de repente, pedir a Deus que a Escócia não ganhe do Brasil. E pobre dos escoceses. Eles que o povo deles peçam por eles lá. Não sou escocês, sou brasileiro. Coisa chata tu viver com gente assim. O cara está sempre jejuando e orando. Não, mas é que eu estava jejuando e eu não quero saber do teu jejum e oração. Eu quero saber o que nós vamos comer agora. Eu quero saber se nós vamos jogar bola hoje. Quem que aguenta passar todo domingo olhando a Copa? Vamos encher o carro de bergamota e vamos dar uma volta. Vamos morrer congelado na beira dos aras. É o que resta, irmãos. É triste, mas é o que resta. É ir no velho da van. Eu desafio aí no velho da van e tirar uma foto na entrada da Avon hoje com o velho de fundo. Coisa chata. É tu ficar sempre enchendo o saco com a mesma coisa. Mas é que a meta, mas é que eu tenho que fazer, mas é que amanhã eu tenho que apresentar, é domingo, é dia de descanso. Ninguém quer saber das tuas historinhas, das tuas metas. É chegado um momento que nós como igreja precisamos entender o conceito todo e entender que existe vida fora da caverna, que é um saco viver com alguém que só fala da mesma coisa sempre. É um saco viver com alguém, mas também é um saco viver com um homem que só fala em futebol. Cadê o que Deus está falando contigo, infeliz? A tua esposa também precisa te ouvir e saber o que Deus está te direcionando para eles, para vocês, como família. A esposa precisa saber, amor, o que Deus está falando comigo agora é isso, e nós vamos andar sob essa verdade, amor. Não cabe mais viver dentro da caverna do trabalho, não cabe mais viver dentro da caverna do esporte, não cabe mais. A tua família precisa saber o que Deus está falando contigo. Tá, mas a gente já pode falar que hora a gente vai jogar hoje? A gente já pode falar que hora... Não, aprenda, existe vida fora da caverna, existe vida. Tu te casou com esse indivíduo, com essa indivídua, ou tu está tentando namorar esse indivíduo, essa indivídua, porque tu gosta de estar com ele. Eu não quero que tu venha para cá na quinta, eu não quero que tu... Não quero, eu quero que você tenha vida fora da caverna. Às vezes a gente tenta de tudo aqui, irmãos, para não colocar nada para ninguém de sobrecarga de agenda, porque a gente quer que vocês tenham tempo juntos. É um saco viver com uma pessoa que tem hiperfoco, que só fala de uma coisa. É um saco, é chato. É chato, quando o assunto for igreja, fala do que Deus tem feito, para de falar dos outros, fala das bondades de Deus, fala do que tu leu na palavra. Quando o assunto for de futebol, não tenta ser o sabichão, só tu sabe, os outros não. Deixa as opiniões dos outros valerem. E fala de futebol. Te diverte um pouco. Sai da pressão um pouquinho. Tira o peso das costas. Começa a relaxar. A vida de um homem e de uma mulher de Deus, ela precisa viver uma vida relaxada. Com descanso, com alegria, com prazer. Boas rodas de chimarrão, bons momentos de risada, onde a gente ri, brinca, se diverte. A vida de um bom homem de Deus, de uma boa mulher de Deus, não é socada dentro de uma caverna. Encerro essa pregação te trazendo uma estatística do pastor Silmar Coelho. Olha isso. Esse não é um dado que eu consegui verificar, tá? A autenticidade. Mas ele é falado por um dos grandes pregadores da nação, que é o Silmar Coelho. E o Silmar diz que nos seus estudos,
nos seus relatos, o Silmar chegou à conclusão, biblicamente lendo, que a cada 3 homens de Deus na Bíblia, apenas um terminou bem. Cutuca quem está do teu lado e diga para ele assim: a cada 3 homens da Bíblia, apenas um terminou bem. Muita gente chegou nessa igreja e muita gente saiu. Muita gente, mas poucos permaneceram fiéis em meio à crise. Poucos permaneceram fiéis em meio à crise. Eu não quero ser dos que termina mal, eu quero ser dos que termina bem. Eu quero encerrar a jornada dizendo para o Senhor: Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Eclesiastes 7, versículo 8, não sou eu que estou falando, e nem a pesquisa do Silmar Coelho. É Efésios capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não é bom começar bem, é bom terminar bem. O bom homem e a boa mulher não é aquele que faz uma coisa só, é aquele que sabe ter equilíbrio nas 3 coisas: trabalho, família e igreja. Se você está só trabalhando, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer, você está desequilibrado. A sua vida é um saco. Tu pode ter muito mais grana do que eu na conta. Tu pode ter muito mais recursos para o futuro do que eu. Ah, mas eu tenho vivido tantas coisas. Eu tenho tido tantos bons momentos com os meus amigos. Esses dias eu estava dentro da academia e estava o Silvio comigo. Eu me mijava de dar risada porque eu tinha virado um placar, eu tinha aceitado o placar da Copa do Mundo, e eu comecei a mandar mensagem para minha marreca favorita, porque eu estava ganhando dele, celebrando os bons amigos. Essa eu acho que é a nossa 3ª Copa juntos, e a primeira que eu estou ganhando. Eu aprendi, ele desaprendeu. Melhor é o fim das coisas. Estou certo, Mateus? Do que o princípio delas. Celebrem bons amigos. Coisa mais gostosa é sair daqui agora e comer alguma coisa em algum lugar. Coisa mais boa é levantar daqui e falar das coisas que Deus fez. É chegar na tua casa e ter a alegria de estar com quem você gosta. Coisa boa é no meio da tarde você fazer um chimarrão e dizer para a pessoa: vamos tomar um chimarrão, vamos sair, vamos dar uma volta. Não é viver enchendo a cara de bebida. Não é fugindo dos problemas, é se unindo em oração para vencer as coisas. O grande homem de Deus e a grande mulher de Deus, ele não é aquele que termina mal, é aquele que termina bem. Nós temos na história o mais sábio de todos, chamado Salomão, e é um cara que terminou muito mal. Nós temos um homem segundo o coração de Deus, que terminou a sua vida aquecido por uma serva, porque não tinha filhos ao redor, porque terminou mal. Eu não sei como é que você está agindo, eu não sei como é que você está fazendo, mas todo domingo, quando eu digo que nós vamos para a igreja, na minha casa não há murmúrio e lamento, na minha casa há alegria. Eles estão satisfeitos que nós vamos estar lá, que a gente vai sair de lá avivado, e à tarde nós vamos dar um passeio na Avan. Tem coisa animadora? Quem sabe comer uma boa comida. Às vezes custa pouco, mas vale muito. Hebreus capítulo 1, versículo 39, a Bíblia diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Nós, a igreja de Jesus, pelo menos eu me incluo nessa, nós não somos dos que retrocedem. Eu não vou voltar a ser o que eu era. Eu não vou voltar a ser aquela pessoa que eu era, falida, sem futuro. Mas eu quero ser cada vez melhor, um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor. Uma das pessoas que mais se pune sou eu. Eu me cobro o tempo inteiro por melhorar. Eu me cobro incansavelmente por melhorar. E eu faço tudo que tem que ser feito para isso. Essa palavra encerra te dando 3 conceitos. Eu quero te convidar a ficar em pé para junto comigo ler esses conceitos. Rapidinho.
para a gente encerrar com um louvor e orando. Você pode dar a mão para quem está do seu lado? Para a gente terminar nesse momento família. Junta aí, fecha o corredor. E essa pessoa que está do teu lado aí não está fedendo. Pelo menos se está, fecha o nariz. Olha que coisa linda. Te aquece na lã do irmão. Se a lã está suja, ora. O pecado cair por terra. Essa palavra, ela encerra te dando 3 conceitos. Diga junto comigo aí: você pode ser excelente no trabalho, mas insuficiente na família. Você pode ser excelente na igreja, mas ser insuficiente no trabalho. Você pode ser excelente no trabalho, mas insuficiente na igreja. Se você aceitou Jesus, você tem um desafio agora: seguir a Ele com excelência.